Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. E hoje eu vou procurar fazer um review com vocês de mais um whisky single malt da Escócia, da destilaria Glenmorangie, a minha versão 16 anos. É o Glenmorangie 16 anos. A destilaria Glenmorangie, fazendo um pequeno retrospecto para vocês que curtem o meu canal, ela é uma destilaria da região de Speyside, especificamente da periferia da cidade de Elgin. E um fato interessante é que no ano de 1927, salvo engano, ampliando a destilaria, fazendo as escavações necessárias para construir um galpão para envelhecimento dos single malts, né, da Glenmorangie, eles desenterraram 7 esqueletos humanos. E um detalhe interessante é que dizem que um desses esqueletos foi morto por um tiro de mosquete, aonde perceberam uma bala alojada na mandíbula. E isso dá, né, todo um tom obscuro para a destilaria, e várias pessoas, né, falaram essa história aos longos dos anos. Mas é apenas um conto, né, mas é fato verídico esse acontecimento. E é um dado que eu acho até interessante para nós que gostamos aí dos whiskies single malts, uma informação adicional. Mas é uma destilaria relativamente pequena, pouco conhecida. Atualmente ela faz parte de uma companhia francesa e produz várias versões de whiskies single malts, né? Então, da região de Speyside. Essa lata que vem o whisky é uma lata muito bonita. Eu acho que é uma das latas assim mais interessantes que eu já vi nos whiskies single malts em metal, realmente. Você tem aqui representado vários uniformes militares dos regimentos das Highlands, das terras altas da Escócia. Espero que vocês possam ver aí, ó, são vários uniformes, né? Uniformes dos regimentos escoceses, alguns com armamentos. Então foi uma coisa bem interessante que a destilaria propôs nessa embalagem metálica. É uma embalagem utilizada para se fazer presentes. Atualmente eu acho que não é comercializado dessa forma, houve uma mudança, né? E o nosso single malt, Glenmorangie, 16 anos, vem nessa embalagem, né, nessa garrafa transparente de um whisky single malt, fazendo também uma alusão a um alambique, né, da destilaria. Lembra aqui o formato de um alambique. Lembrando para vocês que a destilaria apresenta atualmente 4 alambiques pot still do formato cebola. Esse single malt apresenta 16 anos, né, de envelhecimento em barris de carvalho, uma capacidade da garrafa de 700 ml e um ABV ou percentual alcoólico de 40%. É o meu Glenmorangie 16 anos. Essa versão, meus amigos, eu acredito que ela esteja assim, sendo descontinuada pela destilaria. Você entra no site da destilaria e você vê lá o Glenmorangie Classic, sem idade declarada, depois a versão 12 anos, depois já migra para uma versão 15 anos. Existem versões superiores, com idades superiores, mas o portfólio básico não apresenta mais essa versão de 16 anos, né? Eu acredito que esteja sendo descontinuada pela destilaria. Pois bem, outro fato importante de mencionar para vocês
é que este Glenmorangie 16 anos, ele é envelhecido por 16 anos, obviamente, predominantemente em barris de carvalho americano que já haviam envelhecido bourbon. E grande parte desses barris de carvalho são barris que estão sendo usados pela primeira vez. Vamos aqui então tecer alguns comentários acerca das minhas impressões pessoais sobre o Glenmorangie 16 anos. Olha, observando as lágrimas escorrerem nas laterais da taça Glencairn, me mostram aqui que elas escorrem bem esbeltas e de uma forma bem rápida, indicando não ser um uísque oleoso e untoso. É um uísque assim, de um caráter mais elegante. No olfato, meus amigos, olha, no olfato, o álcool ele não é agressivo, indícios que foi feita uma boa maturação, um bom envelhecimento nos barris de carvalho. O olfato, a nota principal é essa nota de bourbon, né, desse envelhecimento, da maturação em barris de carvalho americano Dias Bourbon. Então, alguma coisa que me lembra baunilha, que me lembra aqui coco, alguma coisa que eu possa associar a mel, né? E esse olfato é bem característico do Glenmorangie 16 anos, proveniente da maturação em barris que estão sendo usados por uma primeira vez, barris de carvalho americano, Quercus alba, que já haviam maturado, envelhecido bourbon. Não detecto nenhuma nota assim, relativa a um defumado, a turfa. Então é um uísque que eu classifico como sendo bem floral. Mas também, meus amigos, eu percebo algo aqui bem diferente, que não é somente bourbon. Apesar de a grande maioria dos barris de carvalho aqui ser de bourbon, efetivamente, barris de carvalho americano, Dias Bourbon, eu percebo aqui uma nota sutilmente que me lembra vinho branco. Eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas a princípio pode ter sido usado aqui alguns barris também que já haviam envelhecido vinho branco, apesar da destilaria afirmar que a grande maioria são barris de carvalho americano de ex-bourbon. No paladar, meus amigos, saúde. As notas de maturação em ex-bourbon são muito evidentes. Realmente foram usados barris de carvalho americano de primeiro uso, né? Então essas notas de baunilha, coco, alguma coisa que associa a mel, são bem evidentes, mas eu afirmo para vocês que me lembrou um pouquinho aqui aquele single malt da Glenmorangie, o Nectador, que tem a sua finalização em barris de carvalho que haviam envelhecido vinho branco. No caso do Glenmorangie é o Sauternes, é um vinho francês. Mas a princípio eu arriscaria dizer que ao menos sutilmente, mas uma minoria aqui também seria de barris de ex-vinho branco. Mas isso é apenas uma impressão pessoal minha. O que eu posso afirmar para vocês é que a predominância da maturação é de barris de carvalho americano de ex-bourbon, tá ok, pessoal? E realmente barris de primeiro uso, porque essas notas, né, de bourbon são muito evidentes. Percebo esse adocicado do malte, o malte também é bem evidente, o adocicado do bourbon. Não percebi nenhuma nota apimentada, e não é um uísque condimentado. Prevalece esse adocicado do malte, do bourbon, e também um pequeno amargo, mas muito sutil, dos taninos da madeira de carvalho americano, Quercus alba. É uma cor, olha, ouro, né? Um ouro bem intensificado. Eu acredito que eles adicionam corante de caramelo para fazer a homogeneização da mistura. E a finalização
o finish, esse retrogosto, a finalização, é uma finalização que eu vou classificar como sendo de curta para média, prevalecendo pungentemente as notas características de Bourbon e do malte. Não percebi nada relativo a um defumado ou fumaça de turfa, né? Então é um whisky que eu classifico como sendo assim de um caráter floral. Não é licoroso, então não tem aquela finalização em Exerez ou outro tipo de vinho, salvo engano o vinho branco, porque eu percebi algumas nuances sutis aqui que me lembraram o Glenmorangie Nectador. Finalizando, meus amigos, minhas impressões sobre o Glenmorangie 16 anos, eu acho ele um bom custo-benefício, é um whisky de boa qualidade, o álcool ele não é agressivo, é um whisky para você bebê-lo despretensiosamente, fácil de você beber, porém é um whisky simples, mesmo com 16 anos de envelhecimento em carvalho, é um whisky simples, mas ele é rico, não é complexo, ele é rico, agradável. E para quem gosta, né, de um whisky assim finalizado somente nesse tipo de barril de carvalho americano, Dias Bourbon, fica aqui recomendado. Eu acho que vale a pena o investimento. Você não vai arrepender se comprar. É um whisky bem agradável, fácil de beber. Mas, conforme eu já mencionei em vários outros vídeos aqui do canal, eu tenho uma preferência pessoal nessa mescla, nessa mistura de barris de carvalho americano, Dias Bourbon, mas também outros barris que já envelheceram outros tipos de bebidas, né? Pode ser um vinho do Porto, pode ser um vinho Xerez oloroso, um PX, né? Um Pedro Ximenes, ou outros tipos de finalização, porque isso agregam ao single malt uma complexidade muito maior. Mas é um bom single malt, fica aí recomendado. Lá da cidade de Elgin, né, região de Speyside, é o Glenmorangie 16 anos. Espero que tenham gostado de mais esse review. Vamos aí aguardar o nosso próximo encontro. Até lá, Islante Evá!